Esse é o Templo de Horus, em Édifo, e ele foi construído sobre uma elevação do Vale do Nilo. E por isso ele escapou às cheias e hoje é um dos templos mais conservados do Egito. Agora a gente vai visitar o Templo de Édifo e como ficar longe aqui do porto, a gente vai de charrete. É um dos templos mais divertidos de chegar. O navio para e você desce e chega de charrete às 7 horas da manhã, cortando a poeira para poder visitar o templo antes do navio zarpar de novo às 8h30. O Templo de Horus é um templo ptolomaico e ele foi construído entre 237 e 57 a.C. e ele esteve por mais de 200 anos cobertos pela areia do deserto, o que também contribuiu para a conservação dos seus relevos. Ele começou a ser escavado pelo Auguste Mariette em meados do século XIX. Até hoje, os seus relevos proporcionam informações relevantes aos arqueólogos sobre os rituais levados a cabo no templo e o poder dos sacerdotes naquela época. Outro nome é templo mais bizarro do Egito, mais completo do Egito. Esse templo tem 137 metros de comprimento. Ele é enorme. O guia nos explicou que ele tem 137 metros de comprimento e 36 metros de altura. Ele é um templo dedicado ao deus Horus, que é o filho do deus Osíris e da deusa Ísis, e ele levou mais de 180 anos para ficar pronto. Assim como o templo de Komombo, que a gente viu no vídeo anterior, ele também foi terminado pelo pai da Cleópatra, o Ptolomeu VII. E logo na entrada, dá para ver ali no fundo, já avistamos duas enormes estátuas de granito em homenagem ao Horus Falcão, guardando a porta da entrada do templo. O Templo de Édifo, além de ser um dos mais conservados, ele foi construído em 237 a.C., depois da conquista do Egito pelo Alexandre Magno. Então ele foi construído na época ptolomeica, que eram gregos. Então esse templo é todo construído pelos gregos, mas eles imitavam o estilo e a arquitetura egípcia. Por isso dá para ver que as figuras estão em alto relevo e não em baixo relevo, como faziam os antigos egípcios. Ao atravessar o portão principal, entramos no Pátio das Oferendas, que está rodeado por 3 lados de 32 colunas coroadas com capitéis florais. As paredes estão decoradas com relevos famosos, como o da Festa do Bonito Encontro, bem na entrada do lado direito, que mostra o deus Horus e a sua esposa Hathor visitando seus respectivos templos, e depois de 2 semanas de celebrações de fertilidades, se uniam magicamente. Aqui, cartucho sem nome, porque o sistema duro ficou 180 anos. Esse templo levou 180 anos para ser construído, então dá para reparar que vários cartuchos que tem aqui na parede não tem o nome do rei, porque eles não sabiam quem ia ser o rei vencedor. E uma curiosidade que o guia contou é que os gregos assumiram o poder no Egito sem nenhuma batalha, porque eles construíam esses templos, adoravam os mesmos deuses que os egípcios e dissimulavam que gostavam da cultura egípcia e assumiram assim o trono do Egito pacificamente. Em diferença, ao contrário dos romanos que guerrearam, destruíram os monumentos. Por isso o povo egípcio adora os gregos, mas detesta os romanos. Aqui ele foi dedicado ao deus Falcão, ao Horus, por isso que tem várias estátuas de Falcão pelo templo. O deus Falcão se casou com a deusa Hathor, que é a deusa da fertilidade, por isso as gravuras ali do casamento divino. E esse pátio aqui era onde o povo podia deixar as oferendas para o deus Falcão. E aquela parte de trás só entravam os nobres, era proibida para o povo em geral. Essa parte do templo é a primeira sala hipóstila exterior. Então essa é a primeira sala do templo, ela está dividida em Alto Egito, nas colunas representadas pelo papiro, e em Baixo Egito, representado pelo papiro, e Alto Egito, representado pela flor de lótus.
Vendo os barcos saindo para ir para a festa do casamento divino, que ia ser no templo de Luxor. Ao entrar nessa parte do templo, há duas pequenas câmaras. A da direita, que era a biblioteca, onde ficavam os textos dos rituais, e a da esquerda, que era uma espécie de sacristia, onde se guardavam as túnicas dos rituais. A sala tem ao todo 12 colunas e as paredes contam a história da fundação do templo. Essa cerimônia de casamento divino entre Deus Horus Falcão e deusa Hathor. Baixo Egito, Lótus e o Papiro. Flor de papiro e lótus. Alto, baixo Egito. Dois lados. Esse templo ele tem o teto preto porque em 1860 as pessoas começaram a jogar lixo aqui dentro e esse lixo foi queimado e a fumaça preta deixou o teto preto. Essa parte do templo mostra outra festa, a festa da construção do templo. Primeiro, uma corda com sacerdote. Então, primeiro mostra uma reunião dos sacerdotes com o rei para determinar a dimensão do templo. Para mostrar que Aqui mostra o rei ajudando na construção do templo, cavando. na terra. E essas ranhuras nas gravuras foram feitas pelos romanos, que tentaram apagar a cultura egípcia. Jogando areia. Jogando areia na frente, Deus Horus Falcão. Mostrando que é a cerimônia da construção do templo. Esse templo teve tantas festas. O templo teve duas festas importantes, que foi a festa do casamento divino entre o Horus e a Hathor e a cerimônia da construção. Então aqui a gente vê a Hathor com o rei, o Horus Falcão e a deusa da construção. Você mostra o rei. Aqui novamente o rei de frente com a deusa da construção. Também aqui, construção, fundação. Construção. Também aqui, o rei. E do lado novamente o rei ajudando na construção do templo, jogando areia ao lado do deus Horus Falcão. Exatamente. Olha aqui, outra nova cena mostra. Aqui novamente o rei carregando os tijolos ao lado do deus. Chamada Ibit. Ibit, chamada Ibit. Ibit de Horus. Significa casa de Horus. Uma palavra antiga chamada Ibit. Ibit. De Horus, casa de Horus. Casa, templo do deus Horus. Para dedicado ao deus Horus. Palavra antiga Ibit. Significa casa do deus Horus. Ibit. Horus Falcão. Exatamente isso. Na rua para colocar perfumes, incensos, Que é o laboratório onde eles faziam os perfumes. Então esse era o laboratório em que eles faziam os perfumes e realmente tem cheiro de incenso aqui. Então eles preparando os perfumes e essas são as fórmulas dos perfumes. para ter esperança. Então aqui eles tinham os números nas fórmulas também para saber a quantidade de perfume, de ingredientes que eles tinham que usar. E os franceses traduziram todas essas fórmulas e fizeram os perfumes atuais deles. Tá vendo aqui? A gente tem os números que indicam a quantidade dos ingredientes. Preparando os perfumes. E aqui o rei entregando perfumes para a deusa Hathor e para o deus Falcão ao lado. A gente está aqui na segunda sala hipóstila interior. E agora a gente vai para outra salinha, que é a sala das oferendas. Gravuras aqui representam todos os tipos de oferendas
de frutas, flores, vinho e comida que eram feitas. Essa é muito famosa, é uma costela de carneiro, mas parece o símbolo do Wi-Fi. Fundo, a gente acessa o Santuário de Horus, em que há uma réplica da barca de madeira que levava a estátua do Horus pelo Nilo. A barca original foi levada pelos franceses e hoje está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Então esse é o santuário da deusa Nut, que é a deusa do céu, por isso que tem decoração no teto. O teto representa o céu de noite todo estrelado. E essas partes destruídas foram os romanos quando eles invadiram o Egito, como a gente falou, por isso que os egípcios não gostam dos romanos. Então, aqui está o pé dela e todo o corpo dela aqui desenhado no teto. Nessa parte do templo a gente ainda consegue ver algumas partes com as cores originais das pinturas. Cadê minha mãe? Ah, já tá lá. Essa última sala do templo é dedicada à deusa da guerra, que tem cara de leoa. E o teto também é decorado com o céu estrelado e ainda a gente consegue ver as cores das tintas originais. Então, era o céu azul e também a cara de leão. E aqui dá para ver direitinho a gravura da deusa Sekhmet, que era considerada uma das deusas mais poderosas da mitologia egípcia. Símbolo da força, do poder, deusa da guerra e da vingança. E esse aqui é o quarto das lendas. Os egípcios utilizavam as paredes como livros. Então, todas essas sequências de hieroglifos contam todas as lendas que eles acreditavam naquela época. Visita terminada, agora a gente vai voltar para o cruzeiro e zarpar para o nosso último destino do navio, que é Luxor. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder o nosso próximo vídeo, que é um dos lugares mais bonitos do Egito. Tchau e até o próximo!